Ó, meu irmão, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, e eu estou aqui para a gente juntinho estudar a mensagem da ressurreição, que é um texto escrito pelo pastor Ney Ladeia para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Ney Ladeia, por isso que eu vou ler e contar para vocês, meus irmãos, aquilo que eu entendi. Quero aproveitar o ensejo para desejar a cada um de vocês Feliz Páscoa, lembrar que hoje é um dia muito especial em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, que nós possamos, falar para as pessoas que não foi ovo de Páscoa, não foi chocolate, não foi coelhinho, mas foi ressurreição, né? É o sacrifício de Jesus na cruz que acabou redundando na ressurreição. A morte de Jesus por nós e a ressurreição dele por nós. Então, que nós possamos nos lembrar disso. Quero lembrar vocês também que é importante que essa mensagem seja compartilhada para que as demais pessoas possam também ter o privilégio de ler, de ouvir, de estar conosco estudando a palavra de Deus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas 24. Nós vamos ler os 35 primeiros versículos. Então, como é muita coisa, abram aí para a gente ler juntinho, para não ficar maçante para ninguém. E agora que os avisos foram dados, vamos iniciar orando e agradecendo a Deus pelo privilégio da Páscoa, né? Um dia maravilhoso. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua ressurreição, te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos agora aprender de ti, que tu nos mostres aquilo que é importante aprendermos para colocarmos em prática. É o que pedimos, em teu nome, Jesus. Amém. Bem, então vamos lá, Lucas 24, vamos ler os 35 primeiros versículos. E diz assim, ó. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras coisas com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, e dizendo: convém que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias?
E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava enquanto nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido ao partir do pão. Que passagem maravilhosa, né, irmãos? Você caminhar com Jesus e ter essa experiência. Bem, então o irmão aqui na ideia disse que acha super deliciosa essa sensação quando a gente leva uma boa notícia para alguém, né? Ainda mais quando é uma notícia especial, quando a novidade a ser transmitida vai substituir qualquer notícia ruim e traz uma perspectiva totalmente nova. Então esse é o melhor tipo de informação que a gente pode passar, né? Esse é o quadro, né, do caminho do Emaús. Os irmãos estavam indo lá, super chateados, frustrados, desalentados. Ai, puxa vida, Jesus morreu na cruz, e agora? O que nós vamos fazer? Achavam que era a última notícia, né? Jesus ter sido morto na cruz. E Jesus estava ali, ó, do lado deles, para dizer que a última notícia era que o sepulcro estava vazio, que ele havia ressuscitado, né? Se sobre eles ainda tinha alguma sombra da morte, Jesus Cristo trouxe o raiar da vida. A notícia de ressurreição de Cristo, a mais feliz de todas as notícias, lembra todo mundo, lembra a gente que Jesus é a última notícia, né? Ele é a notícia da vitória. Não tem uma notícia melhor do que essa. O cenário sombrio é invadido pela esperança. O desespero é substituído pela mensagem de conforto. Desse modo, a revelação de Deus é concluída lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, que diz assim, né? Que a sua mensagem central é exatamente essa. Porque entre todas as circunstâncias da vida, tudo que a gente passa, a gente pode seguir adiante. Por quê? Porque no final a gente só sabe, né? A gente sabe o final da história. Estaremos com Jesus, aqueles que realmente aceitarem que ele morreu e ressuscitou na cruz pela gente. Bom, nosso manancial termina assim, ó. A notícia da ressurreição de Jesus Cristo é a mais feliz de todas as novas. Ela lembra a gente o quê? Que em Jesus a última notícia sempre
será a vitória. Amém? Bom, vou terminar aqui com o meu abraço de Páscoa, meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos na mensagem da ressurreição, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do que está escrito no versículo 12 do Salmo 25, que é o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é a frase escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.